Capítulo 30. Masmorras. Se um criador de cães suspeita que um ajudante está usando a manha para profanar os cães e desviá-los para os seus próprios fins, deve ficar atento a esses sinais. Se o rapaz não conversar muito com os colegas, tenha cautela. Se os cães levantarem as orelhas antes de ele estar à vista ou começam a ganir antes de ele partir, fique vigilante. Se o cão desiste de farejar uma cadela no cio ou se afasta de um rastro de sangue e se deita tranquilo à ordem do rapaz, não há dúvida. Que o rapaz seja enforcado em cima de água, se possível, bem longe dos estábulos. E que seu corpo seja queimado. Que todos os cães que ele treinou sejam afogados, assim como as crias dos cães profanados. Um cão que conheceu o uso da manha não temerá nem respeitará nenhum outro dono. E é certo que ficará violento quando afastado do praticante da manha. Não é possível contar com um rapaz que usa a manha para bater em um cão insubmisso, e ele não permitirá que o cão ao qual se ligou através da manha seja vendido ou usado como isca para ursos, por mais velho que o animal seja. Um rapaz, dado a manha, desviará os cães do seu dono para os próprios fins, e jamais será verdadeiramente leal para com seu mestre, mas apenas com o cão com o qual se vinculou através da manha. A certa altura, acordei. De todas as brincadeiras maldosas que o destino recentemente preparou para mim, decidi que acordar naquele dia foi a mais cruel delas. Fiquei imóvel e elenquei os meus muitos desconfortos. A exaustão decorrente do frenesi de semente de Carrie somava-se ao esgotamento da batalha de talento com Justine e Serena. Meu braço direito estava com cortes feios, além de uma coxa esquerda do qual não tinha nenhuma recordação. Nenhum dos ferimentos recebeu cuidados. A manga da camisa e a alça colavam-se à pele com sangue seco. Quem quer que tivesse me deixado inconsciente tinha se assegurado do trabalho com vários outros golpes. Fora isso, estava ótimo. Disse isso a mim mesmo várias vezes, ignorando o tremor na perna esquerda e no braço. Abri os olhos. A sala era pequena e de pedra. Havia um penico no canto. Quando finalmente decidi que conseguia me mexer, estiquei a cabeça o suficiente para ver que havia uma porta com uma pequena janela com barras. Essa era a fonte de luz alimentada por um archote em algum lugar do corredor. Do lado de fora. Ah, sim, as masmorras. Com a curiosidade satisfeita, fechei novamente os olhos e adormeci. Com o focinho encostado à cauda, descansei em segurança num profundo covil coberto apenas pela neve soprada pelo vento. A ilusão de segurança era o máximo de que olhos de noite podia me oferecer. Me sentia tão fraco que até os pensamentos que ele me mandava pareciam nebulosos. Seguro. Era o máximo que ele era capaz de transmitir. Acordei de novo. Sabia que algum tempo havia se passado porque sentia muito mais sede. Fora isso, tudo estava exatamente igual. Agora percebi que o banco em que estava deitado também era de pedra. Nada havia entre mim e a pedra, salvo a roupa que usava. Ei, guardas! Gritei. Não houve resposta. Tudo parecia um pouco vago. Um tempo depois, não lembrava se já tinha gritado ou se estava apenas reunindo forças para fazê-lo. Após mais algum tempo, decidi que não tinha forças. Voltei a dormir. Não conseguia imaginar fazer outra coisa. Acordei com uma voz de paciência, discutindo com alguém. A pessoa com quem ela falava, seja lá quem fosse, não respondia direito e não cedia. É ridículo. Está com medo que eu faça o quê? Silêncio. Eu conheço desde que ele era uma criança. Silêncio. Ele está ferido. Que mal pode haver em me deixar pelo menos examinar seus ferimentos? Você pode facilmente enforcá-lo tanto ileso como ferido, não pode? Mais silêncio. Momentos mais tarde, decidi que talvez fosse capaz de me mexer. Tinha um monte de hematomas e escoriações que não sabia de onde tinham vindo, provavelmente adquiridos no trajeto do grande salão até aqui. A pior parte de me mexer era sentir minha roupa raspando nas crostas dos ferimentos, mas me determinei a suportar a dor. Para uma sala tão pequena, a distância entre a cama e a porta era muito longa. Quando cheguei lá, descobri que não era possível espreitar grande coisa pela pequena janela de grades. O que conseguia enxergar era a parede de pedra do outro lado do estreito corredor. Agarrei as barras com a mão esquerda, que estava ilesa. Paciência! Gracinei. Fitz! Oh, Fitz, você está bem? Ora, mas que pergunta. Comecei a rir, e em vez disso, tossi, acabando com um gesto, com um gosto de sangue na boca.
Não soube o que dizer. Não estava bem, mas não seria bom para ela ficar tão preocupada comigo. Mesmo desorientada, tinha consciência disso. Estou bem, grasnei então. Ah, Fitz, o rei está morto, ela gritou do fundo do corredor. As palavras jorraram na pressa de me contar tudo. E a rainha Catherine desapareceu. E o príncipe herdeiro majestoso alega que você está por trás de tudo isso. Eles dizem... Toma paciência, você precisa ir embora agora. O guarda tentou interrompê-la, mas ela ignorou. Que você enlouqueceu de sofrimento pela morte de veracidade, que matou o rei, sereno e justino, e que não sabem o que você fez com a rainha, e ninguém consegue. Não pode falar com o prisioneiro, minha senhora. O homem falava convictamente, mas ela não lhe deu ouvidos. Encontrar o bobo, com parede, foi ele. Foi ele quem disse que viu você e o bobo discutindo perto do corpo do rei, e que depois viu o homem postulento vir e levar o espírito dele. O homem é doido. E Majestoso também está te acusando de baixa magia, de ter a alma de um animal. Disse que foi assim que você matou o rei e... Senhora, precisa ir embora já, ou terei de retirá-la. Então faça isso, disse Paciência. Eu desafio a tentar. Renda, este homem está me incomodando. Ah, você ousa pensar em encostar em mim? Em mim, que foi a princesa herdeira de cavalaria? Renda, não machuque. Ele é só um menino mal educado, mas ainda assim um menino. Toma paciência. Eu imploro uma mudança de tom por parte do guarda. Não pode me arrastar daqui para fora sem abandonar o seu posto. Acha que sou tão estúpida que não consigo perceber isso? Vai fazer o quê? Atacar duas velhas com a espada? Cofres! Cofres! Onde está você? Berrou o guarda do turno. Maldito seja Cofres! Dava para ouvir a frustração na sua voz enquanto ele berrava pelo parceiro, que fizeram um intervalo. Provavelmente estava na casa da guarda, junto da cozinha, bebendo cerveja gelada e comendo guisado quente. Uma onda de tontura passou por mim. Cofres! A voz do guarda foi ficando cada vez mais distante. Ele realmente foi estúpido bastante para abandonar o posto com a dama paciência ali e ir à procura do amigo. Em seguida, ouvi os passos ligeiros dos sapatos dela perto da minha porta. Senti seus dedos tocarem minha mão, segurando a grade. Ela não era alta o suficiente para olhar para dentro e o corredor era tão estreito que não podia afastar-se para onde eu pudesse vê-la. Mas o toque da sua mão era bem-vindo como a luz do sol. Fique de olho até ele voltar, Renda, murmurou e começou a falar comigo. Como está de verdade? Falava em voz baixa, para que apenas eu pudesse ouvi-la. Com sede, com fome, com frio, com dor. Não vi motivo para mentir para ela. Como está a torre? Um caos. Os guardas da Torre do Cervo dominaram o motim no grande salão, mas depois, lá fora, houve uma briga entre alguns dos homens do interior que o Majestoso trouxe e a guarda de Torre do Cervo. A guarda da rainha Catherine abriu um espaço entre eles e os oficiais puseram as tropas na linha. Mesmo assim, as coisas estão tensas. Os combatentes não eram apenas soldados. Muitos hóspedes estão com o olho roxo ou mancando. Infelizmente, nenhum deles ficou seriamente ferido. A espada foi o que mais feriu, pelo que dizem. Foi derrubado enquanto tentava manter os homens de vara afastados de você. Ele está com as costelas quebradas e olhos roxos. E também machucaram o seu braço, mas Bronco diz que ele ficará bem. No entanto, as linhas foram traçadas e os duques estão brigando como cães. Bronco? Perguntei com voz rouca. Não se envolveu, disse ela, em tom tranquilizador. Está bem, se é que ser mal-humorado e grosseiro com todo mundo é estar bem. Mas acho que ser assim para ele é normal. O coração trovejou dentro de mim. Bronco, por que não teria partido? Não me atrevi a fazer mais perguntas sobre ele. Uma pergunta a mais e Paciência ficaria curiosa. Bom, e Majestoso? Perguntei. Ela fungou. A sensação é de que ele realmente irrita Majestoso. A sensação é de que o que realmente irrita Majestoso é não ter mais desculpa para abandonar a Torre do Cervo. Antes, como você sabe, ia levar o rei Sagaz e Catherine para o interior para ficarem a salvo, e esvaziou o castelo para que eles tivessem coisas familiares à sua volta. Agora, não tem mais essa desculpa, e os duques costeiros exigiram que ele ficasse e defendesse a torre, ou que, pelo menos, deixasse aqui um homem escolhido por eles. Ele sugeriu o primo Dom Brilhante de Vara, mas os duques costeiros não gostam dele. Agora Majestoso subitamente se viu como rei, e não parece que esteja gostando tanto como esperava. Então ele se coroou, um zunindo, ameaçava os meus ouvidos. Permaneci agarrado às barras. Não posso desmaiar, disse a mim próprio. O guarda regressaria em breve. Essa era a única chance de saber o que estava acontecendo. Nós todos estamos ocupados demais, enterrando o rei e procurando a rainha. Quando o rei foi encontrado morto, nós
Nos mandaram acordá-la, mas as portas estavam trancadas e ninguém atendeu nossas batidas. No fim, Majestoso mais uma vez recorreu aos seus homens com machados. A porta do quarto interior também estava trancada, mas a rainha desapareceu. É um mistério para todos nós. O que Majestoso diz de tudo isso? Minha mente tentava se soltar das teias de aranha. Oh, como minha cabeça doía. Pouco, exceto que ela e a criança certamente estão mortos e que você de algum jeito é o responsável. Profere acusações estapafúrdias sobre a magia dos animais, dizendo que você matou o rei com a manha. Todos exigem provas das suas alegações e ele só diz que em breve. Nem menções de buscas por Kedrick nas estradas e nos caminhos secundários. Eu poderia apostar que que os seus espiões de talento não tinham descoberto todo o nosso plano. Mesmo assim, continuava aflito. Se ele tivesse enviado gente à procura de Kedrick, duvido que lhes tivesse ordenado que trouxessem de volta em segurança e com vida. E o que está fazendo Vontade? Perguntei. Vontade? Vontade, o filho de Palafreneiro, um dos membros do círculo. Ah, ele! Não ouvi, que me lembre. Ah, outra onda de tonturas me ameaçou. De repente, a lógica fugiu de mim. Sabia que deveria fazer mais perguntas, mas não consegui imaginar quais. Bronco ainda estava em Torre do Cervo, mas a rainha e o bobo tinham partido. O que teria dado errado? Não havia como perguntar isso à paciência. Alguém mais sabe que vocês estão aqui? Consegui perguntar. É claro que Bronco teria enviado uma mensagem se soubesse. Claro que não. Não foi fácil de planejar vir aqui, Fitz. Ainda precisou colocar emético na comida de um dos guardas para que um só ficasse de vigia. Depois tivemos de esperar que ele saísse. Ah, ainda me disse para entregar isso para você. Essa sim é esperta. A mão desapareceu e então enfiou distraidamente uma e em seguida outra maçã pelas barras. Elas caíram ao chão antes que eu conseguisse apanhá-las. Resisti à vontade de me jogar imediatamente sobre elas. O que dizem de mim? Perguntou eu. Perguntei em voz baixa. Ela ficou em silêncio por um instante. A maioria diz que você enlouqueceu, outros que foi enfeitiçado pelo homem pustulento para trazer a morte ao nosso seio naquela noite. Há um boato sobre ter planejado liderar uma rebelião e depois assassinado Sereno e Justino porque eles descobriram. Outros, não muitos, concordam com o Majestoso dizendo que você usa a magia dos animais. Comparede é o que mais diz essas coisas. Diz que as velas não soltaram faíscas azuis nos aposentos do rei até você entrar lá, e diz que o bobo estava gritando que você matou o rei. Mas o bobo também desapareceu. Houve tantos presságios malignos e as pessoas estão com medo agora. A voz sumiu. Eu não matei o rei, disse eu em voz baixa. Quem matou o rei foi Justine e Serena. Por isso eu os matei, com a faca do próprio rei. Os guardas estão voltando, sussurrou Renda. Paciência ignorou. Mas Justine e Serena sequer estavam. Não dá tempo para explicar. Ele foi assassinado com talento, mas foram eles. Paciência, eu juro. Fiz uma pausa. O que pretende fazer comigo? Na verdade, ainda não está decidido. Não temos tempo para mentiras educadas. Consegui ouvi-lo engolir em seco. Majestoso quer enforcá-lo. Teria mandado te matar ali mesmo naquela noite, no grande salão, se a espada não tivesse impedido os seus guardas até a briga ser controlada. Depois, os dois costeiros ficaram ao seu lado. A dama Graça de Rasgão lembrou Majestoso de que nenhum portador de sangue visionário pode ser morto pela espada ou por enforcamento. Ele não queria admitir que você tem sangue real, mas muitos se opuseram. Agora jura que pode provar que você usa a mãe e diz que quem usa a magia dos animais deve ser enforcado. Dama Paciência, precisa ir embora. Já, agora mesmo. Ou quem será enforcado sou eu. O guarda estava de volta, obviamente acompanhado de cofres, pelo barulho dos passos. Apressavam-se na direção da cela. Paciência largou meus dedos. Farei o que puder. Por você, murmurou. Ela tentou não deixar o medo transparecer na voz, mas ele irrompeu nessas palavras, e então foi embora, gritando com ele como uma gralha enquanto cofres ou outro qualquer a escoltava para longe das celas. No momento em que se foi, eu me abaixei com dificuldades para pegar as maçãs. Não eram grandes e estavam murchas por terem sido armazenadas para o inverno, mas estavam deliciosas. Comi até o caule. A pouca umidade delas não matou a sede. Sentei-me no banco por um momento, segurando a cabeça com as mãos, forçando-me a permanecer alerta. Sabia que tinha de pensar, mas era terrivelmente difícil. A mente não queria se focar. Quis desgrudar a camisa dos ferimentos do braço, mas me controlei para não fazê-lo. Enquanto eles não começassem a gangrenar, não mexeria neles. Não podia me dar ao luxo de sangrar. Precisei reunir todas as minhas forças para mancar de novo até a porta. Guardas! Grasnei. Eles me ignoraram. Quero água!
E comida? Onde está? Foi a resposta ao meu pedido. Fora do seu alcance, amigo. Como você está? Ótimo. Mas senti sua falta. Você dormiu tão pesadamente que quase achei que tinha morrido. Até eu quase achei que tinha morrido hoje à noite. Você os guiou até os cavalos? Guiei. E eles partiram. O coração da matilha lhes disse que eu era um híbrido, que você tinha me adestrado com truques, como se eu fosse um vira-lata. Ele tentou me proteger, não te insultar. Por que é que o coração da matilha não foi com eles? Não sei. O que vamos fazer agora? Respirar. Guardas! Chamei novamente, o mais alto que consegui. Não era tão alto assim. Afaste-se da porta. A voz do homem estava bem à porta da minha cela. Me distraí tanto com olhos de noite que não ouvi chegar. Eu nem me reconhecia. Uma pequena tábua da parte de baixo da porta deslizou. Um cântaro de água e meio pão foram introduzidos na cela. A tábua se fechou novamente. Obrigado. Não houve resposta. Peguei o pão e a água e examinei-os cuidadosamente. O cântaro cheirava a água parada, mas nem o odor nem a bicada cautelosa revelaram algum sinal de veneno. Quebrei o pão em pedaços menores, procurando manchas na massa ou alguma descoloração. Não era fresco, mas não estava envenenado de nenhuma forma que eu fosse capaz de detectar. E alguém havia comido a outra metade. Pouquíssimo tempo depois, a água e o pão já não existiam mais. Deitei de novo no banco de pedra e tentei encontrar a posição menos desconfortável. A cela era seca, mas gelada, assim como qualquer aposento não utilizado em Torre do Cervo durante o inverno. Sabia exatamente onde estava. As celas não ficavam longe das adegas. Sabia que poderia gritar até os pulmões sangrarem e ninguém além dos guardas escutaria. Explorava. Quando menino, essa parte subterrânea era raro encontrar ocupantes nas celas e ainda mais raro encontrar guardas para vigiá-los. Com a rapidez da justiça de Torre do Cervo, raramente havia razão para manter um prisioneiro durante mais do que algumas horas. Transgressões da lei geralmente eram pagas com a vida ou com o trabalho do transgressor. Suspeitava de que aquelas celas teriam muito mais uso agora que o majestoso havia se coroado rei. Tentei dormir, mas o torpor me abandonara. Em vez de dormir, mudei de posição sobre a pedra fria e dura e pensei. Tentei durante algum tempo me convencer de que, se a rainha conseguira escapar, eu vencera. Afinal de contas, vencer era conseguir o que eu queria, não era? Mas em vez disso, comecei a pensar em como o rei sagaz se fora, com a rapidez de uma bolha estourando. Se me enforcassem, seria assim tão depressa? Ou sufocaria e me debateria por muito tempo, para me afastar daqueles pensamentos desagradáveis. Imaginei quanto tempo duraria a guerra civil que Veracidade teria de travar com o Majestoso no mapa. Antes de fazer os 6 ducados serem novamente no mapa 6 ducados, presumindo, é claro, que Veracidade regressaria e que seria capaz de livrar a costa dos navios vermelhos. Quando o Majestoso abandonasse Torre do Cervo, como eu tinha certeza de que faria, quem se ergueria para receber o castelo? Paciência disse que os duques costeiros não queriam nem ouvir falar de Dom Brilhante. Cervo tinha alguns nobres menores, mas achava que nenhum deles teria a ousadia de reclamar Torre do Cervo. Talvez um dos 3 duques costeiros erguesse a mão. Não, nenhum deles naquele momento tinha poder o suficiente para se preocupar com nada além de suas fronteiras. Agora seria cada um por si, a menos que o Majestoso ficasse em Torre do Cervo. Com a rainha desaparecida e sagaz morto, ele era, afinal, o legítimo rei, a menos que se soubesse que Veracidade está vivo. Mas poucos sabiam. Iriam os duques costeiros aceitar agora Majestoso como rei? Eles aceitariam Veracidade como rei quando ele regressasse? Ou debochariam do homem que os abandonou para se dedicar a uma demanda idiota? O tempo passava lentamente daquele lugar imutável. Só me davam água e comida se eu pedisse, e às vezes nem assim. Então não era possível contar os dias pelas refeições. Quando acordado, era prisioneiro dos meus pensamentos e preocupações. Uma vez tentei contatar Veracidade pelo talento, mas o esforço escureceu minha visão e me deu uma latejante dor de cabeça por um bom tempo. Não tive forças para uma segunda tentativa. A fome tornou-se constante, tão implacável como o frio da cela. Escutei os guardas mandarem paciência embora 2 vezes. Eles recusaram a me dar a comida e os curativos que ela trouxe. Não a chamei. Queria que ela desistisse, que se dissociasse de mim. Só tinha alívio quando dormia e caçava nos sonhos com olhos de noite. Tentei usar os seus sentidos para explorar o que se passava em Torre do Cervo,
mas ele se importava apenas com o que tinha de valor para um lobo, e quando eu estava com ele, partilhava seus valores. O tempo não era dividido em 3 dias, em dias e noites, mas de morte em morte. A carne que devorava com ele não podia sustentar o meu corpo humano. No entanto, ficava satisfeito ao devorá-la. Com os seus sentidos, podia perceber a mudança no clima, e acordei uma manhã sabendo que um claro dia de inverno nascera. Tempo de salteadores. Os duques costeiros não podiam ficar muito mais em Torre do Cervo, se é que se ainda estavam lá. Para corroborar esse pensamento, ouvia vozes no porto dos guardas. Para corroborar esse pensamento, ouvia vozes no posto dos guardas e botas contra o chão de pedra. Escutei a voz de majestoso, tensa de ódio, seguida do cumprimento cordial do guarda. E depois, eles se aproximaram pelo corredor. Pela primeira vez desde que acordara ali, ouvi uma chave na fechadura da minha cela, e a porta foi aberta. Sentei-me lentamente. 3 duques e um príncipe traidor espreitaram para dentro, para mim. Consegui ficar em pé. Atrás dos nobres havia uma fileira de soldados armados com lanças, apostos para manter afastado um animal enlouquecido. Um guarda com a espada desembainhada ficou ao lado da porta, entre mim e o majestoso. Ele não subestimava o meu ódio. Viram? Perguntou majestoso. Está vivo. E bem. Não me livrei dele, mas fiquei sabendo que tem esse direito. Ele matou um homem, um servo meu, no meu próprio salão e uma mulher lá em cima, nos seus aposentos. Só por esses crimes a vida dele já me pertence. O príncipe herdeiro majestoso. Você acusou o Fitz Cavalaria de ter assassinado o rei sagaz usando a manha, declarou Ford ponderadamente. Ponderadamente argumentou. Eu nunca tinha ouvido falar de uma coisa dessa ser possível, mas se assim for, então é ao conselho que sua vida pertence, pois ele antes teria assassinado o rei. É necessário convocar o conselho para decidir sua culpa ou inocência e determinar a sentença. Majestoso arfou, furioso. Então invocarei o conselho. Vamos acabar logo com isso. É ridículo atrasar a minha coroação por causa da execução de um assassino. Senhor, a morte de um rei nunca é ridícula, frisou o duque sem som de rasos. É preciso fechar o ciclo de um rei antes de termos outro, majestoso, príncipe herdeiro. O meu pai está morto e enterrado. O que mais vocês podem querer encerrar nesse ciclo? Majestoso começava a se tornar imprudente. Não havia luto ou respeito algum na sua resposta. Queremos saber como ele morreu e por quais mãos, respondeu Ford de Vigas. O seu homem, com parede, disse que Fitz Cavalaria matou o rei. E você, príncipe herdeiro majestoso, concordou, dizendo que ele usou a manha para matá-lo. Muitos de nós acreditamos que Fitz Cavalaria era particularmente dedicado ao seu rei e que não faria uma coisa dessas. E Fitz Cavalaria acusou os talentosos. Pela primeira vez, o Duque de Fordes olhou diretamente para mim. Olhei nos olhos e falei em voz baixa, como se já estivéssemos a sós. Justino e Serena os mataram. Foi traição. Eles mataram meu rei. Silêncio! Berrou majestoso. Ergueu a mão como que para me bater, mas eu não recuei. E por isso que eu matei os dois. Por isso que eu matei os dois com a faca do rei. Prossegui, olhando apenas para Ford. Que outro motivo teria para escolher essa arma? Loucos fazem coisas estranhas, disse o Duque Calvar de rasgão, enquanto o majestoso sufocava lívido de ódio. Olhei calmamente Calvar nos olhos. A última vez que falara com ele fora à sua mesa, em Baía Limpa. Eu não sou louco, assegurei calmamente. Não estava mais louco nessa noite do que estava quando brandi um machado perto das muralhas de guarda da Baía Limpa. Ele pode ter razão, afirmou Calvar num tom pensativo. Dizem que é comum ele ficar transtornado quando luta. Um brilho surgiu nos olhos de majestoso. E também dizem que ele foi visto com o sangue na boca depois de lutar, que se transforma em um dos animais com que foi criado. Ele usa a manha. O silêncio acolheu aquele comentário. Os duques trocaram olhares, e quando Sanção olhou-me, havia repulsa no seu olhar. Ford finalmente respondeu majestoso. Essa acusação é grave. Tem alguma testemunha? Deve haver sangue na boca dele. Várias. Ford abanou a cabeça. Qualquer um pode terminar uma batalha com o rosto ensanguentado. O machado não é uma arma asseada. Isso eu posso assegurar. Não, é preciso mais do que isso. Então vamos convocar um conselho, repetiu impacientemente majestoso. Ouçam o que com parede tem a dizer sobre como meu pai morreu, e por quais mãos.
Os três duques trocaram olhares, os seus olhos se voltaram para mim, refletindo. Agora era o Duque de Forges quem liderava a costa. Tive certeza disso quando foi ele a falar. Príncipe herdeiro majestoso, sejamos francos. Você acusa Fitz Cavalaria, filho de cavalaria, de usar a magia dos animais para matar o rei sagaz. Realmente, essa é uma acusação grave. Para nos convencer dela, pedimos que nos prove que ele não só é manhoso, como que é capaz de usar essa magia para causar danos a outra pessoa. Todos somos testemunhas de que não existem marcas no corpo do rei sagaz, nenhum sinal de luta. Se você não tivesse gritado que foi traição, poderíamos simplesmente aceitar que o rei morrera de velhice. Alguns, inclusive, chegaram a cogitar que você procurasse apenas uma desculpa para se livrar de Fitz Cavalaria. Sei que ouviu esse boato, e o digo em voz alta para que possamos encará-lo. Ford fez uma pausa como se ponderasse consigo mesmo. Olhou de relance os olhos, quando nem Calvar nem Sanção mostraram discordar dele. Pigarreou e prosseguiu. Temos uma proposta, príncipe herdeiro majestoso. Prove, senhor, que Fitz Cavalaria é manhoso e que usou a manha para matar o rei sagaz, e nos permitiremos que mande matá-lo como bem entender. Testemunharemos a sua coroação como rei dos 6 ducados. Além disso, aceitaremos Dom Brilhante como seu representante em Torre do Cervo e permitiremos que retire a corte para Valtefeira. O triunfo iluminou o rosto de majestoso por um momento, e então a desconfiança cobriu-o com uma máscara. Duque Ford. E se não provar isso de modo que os convença? Nesse caso, Fitz Cavalaria permanece vivo, decretou calmamente Ford, e você entregará a ele a administração de Torre do Cervo e das forças de Cervo durante a sua ausência. Os 3 duques costeiros ergueram os olhos para o majestoso. Isso é traição e perfídia, sussurrou o majestoso. A mão de Sanção quase caiu sobre a espada. Calvar enrubesceu, mas continuou calado. A tensão na fileira dos homens atrás deles aumentou. Ford foi o único que permaneceu impassível. Senhor, está fazendo mais acusações? Perguntou calmamente. Mais uma vez exigimos que sejam provadas. Isso poderá atrasar mais a sua coroação. Após um minuto de olhares petrificados em silêncio, majestoso disse em voz baixa. Falei sem pensar, meus duques. São tempos difíceis para mim. Privado da orientação do meu pai, assim tão de repente, e de luto pelo meu irmão, com a nossa rainha e o filho que espera desaparecidos. Tudo isso é mais que o suficiente para fazer qualquer homem proferir declarações precipitadas. Está bem, concordo com isso. Com a proposta de vocês, provarei que Fitz Cavalaria é manhoso. Caso contrário, o libertarei. Temos um acordo? Não, meu príncipe herdeiro, disse Ford em voz baixa. Não foram essas acusações que propusemos. Se inocente, Fitz Cavalaria será colocado no comando de Torre do Cervo. Se provar que ele é culpado, aceitaremos Brilhante. Essas eram as nossas condições. E a morte de Justina e Serena, servos valiosos e membros do Círculo? Pelo menos por essas mortes sabemos que ele é o responsável. Ele admitiu. O olhar que majestoso me dirigiu quase me matou ali mesmo. Devia estar profundamente arrependido de me acusar do assassinato de Sagaz. Se não fossem as acusações disparatadas de comparede e o apoio que majestoso lhe dera, poderia ordenar que me afogassem pela morte de Justino. Como todos testemunharam, essa morte era obra minha. Ironicamente, o desejo de me denegrir era o que adiava a minha execução. Você terá a oportunidade de provar que ele é manhoso e que assassinou o pai, e por esses crimes que permitiremos que o enforque. Quanto aos outros, ele afirma que foram eles que assassinaram o rei. Se não for ele o culpado, estamos dispostos a aceitar que quem ele matou morreu por justiça. Isso é inaceitável, cuspiu majestoso. Senhor, essas são as nossas condições, retorquiu calmamente Ford. E se eu recusar as suas condições? Majestoso ardia de ódio. Ford deu de ombros. Os céus estão limpos, senhor. É tempo de salteadores para quem fica nas costas. Precisamos ir para os nossos castelos, para defender nossas costas o melhor que pudermos. Sem a reunião do conselho completo, você não poderá se coroar rei nem nomear legalmente um homem para administrar servo em seu nome. Terá de passar o inverno em Torre do Cervo, senhor, e assim como todos nós, enfrentar os piratas marítimos. Vocês me cercam de traições e leis insignificantes para me obrigar a obedecer à sua vontade. Sou ou não sou o seu rei? Exigiu majestoso, sem rodeios. Você não é o nosso rei, lembrou-o com a voz calma, mas firme. Você é o nosso príncipe herdeiro,
Você é o nosso príncipe herdeiro e provavelmente continuará à espera da herança até que essas acusações e esse caso estejam resolvidos. O peso no olhar de Majestoso deixava claro o quanto aquilo desagradava. Muito bem, disse em tom cortante. Suponho que tenha de submeter a esse acordo. Lembre-se de que foram vocês, não eu, que decidiram que tinha de ser assim. Virou-se e olhou para mim. Nesse instante, soube que não manteria a palavra. Soube que morreria naquela cela. Essa repentina e mórbida consciência da minha própria morte escureceu minha visão. Minhas pernas ficaram moles. Senti como se tivesse me afastado 2 passos da vida. O frio cresceu dentro de mim. Então temos um acordo, disse Ford com voz suave. Virou os olhos para mim e franziu a sobrancelha. O que eu estava sentindo deve ter transparecido no meu rosto, pois rapidamente ele perguntou: Fitos Cavalaria, você está sendo tratado com justiça aqui? Eles te alimentam? Enquanto fazia essa pergunta, soltou o broche que trazia ao ombro. O seu manto estava muito surrado, mas era de lã, e quando o atirou para mim, o peso dele me jogou contra a parede. Agarrei-me ao manto, ainda morno com o calor do seu corpo, sentindo-me grato. Água, pão, disse resumidamente. Baixei os olhos para a pesada peça de vestuário de lã. Obrigado, disse, em voz mais baixa. É mais do que muitos têm, retorquiu Majestoso com raiva. São tempos difíceis, acrescentou, de modo pouco convincente, como se aqueles com quem falava não soubessem disso melhor do que ele. Ford me observou e continuei quieto. Finalmente, dirigi um olhar frio a Majestoso. Difíceis ao ponto de não poder lhe dar pelo menos palha sobre a qual dormir, em vez de uma pedra? Majestoso fulminou com os olhos. Ford não vacilou. Precisamos de provas da culpa dele, príncipe herdeiro majestoso, antes de sancionarmos a sua execução. Enquanto isso, esperemos que o mantenha vivo. Pelo menos dê-lhe rações de soldados, acrescentou Calvar. Ninguém dirá que o está mimando, e teremos um homem vivo para depois você enforcá-lo ou para comandar servo em nosso nome. Majestoso cruzou os braços ao peito e não deu resposta. Eu sabia que não ganharia mais do que água e meio pão. Acho que ele teria tentado tirar o manto de Ford se não soubesse que eu lutaria por ele. Com um aceno de queixo, Majestoso indicou que o guarda fechasse a minha porta. Quando ele se fechou, eu me atirei para frente, agarrando as barras para vê-lo. Pensei em gritar, dizer-lhes que o Majestoso não me deixaria viver, que daria um jeito de me matar ali, mas não fiz. Eles não teriam acreditado em mim, ainda não temiam o Majestoso o suficiente. Se o conhecessem como eu conhecia, saberiam que nenhuma promessa o prendia ao acordo. Ele iria me matar, estava nas suas mãos, e ele não resistiria a acabar comigo. Larguei a porta e caminhei inexpressivamente de volta ao banco. Sentei-me. Foi mais o reflexo do que o pensamento que me levou a colocar o manto de Ford sobre os ombros. O frio que senti agora não poderia ser afastado pela lã. Como a onda de uma maré alta inunda uma caverna perto do mar, a consciência da minha morte voltou a me inundar. Novamente achei que iria desmaiar. Repeli vagamente os meus próprios pensamentos sobre como Majestoso decidiria me matar. Havia demasiadas maneiras. Suspeitava de que ele iria tentar arrancar uma confissão de mim. Com tempo suficiente, ele poderia ser bem-sucedido. A ideia me deixou enjoado. Tentei me afastar da beira do abismo. Seria melhor não ter plena consciência de que iria morrer dolorosamente. Com um estranho lampejo no coração, pensei que poderia enganá-lo. Dentro do punho da minha manga coberta de sangue havia um minúsculo bolso que ainda continha o veneno que havia tanto tempo preparado para a comparede. Se não causasse uma morte tão horrenda, o teria tomado naquele momento, mas não formulara esse veneno para um sono rápido e indolor, e sim para cólicas, diarreias e febres. Mais tarde pensei, talvez fosse preferível ao que o Majestoso oferecesse. Esse pensamento não era reconfortante. Deitei com as costas na pedra e me enrolei bem no grande manto de Ford. Esperava que ele não sentisse muita falta do manto. Provavelmente era a última coisa que alguém faria por mim. Não adormeci. Fugi, submergindo-me voluntariamente no mundo do meu lobo. Acordei mais tarde de um sonho humano do qual Breu brigava comigo por não ter prestado atenção. Aninhei-me no manto de Ford. Luz de archotes escorriam para minha cela. Não sabia se era dia ou noite, mas achei que deveria ser noite cerrada. Tentei reencontrar o sono. A voz urgente de Breu suplicava. Sentei-me lentamente. A cadência e o tom da voz abafada era sem dúvida de Breu. Parecia mais tênue. Quando me ergui, deitei novamente. Agora parecia mais alto, mas continuava sem conseguir distinguir as palavras. Pressionei a orelha contra o banco de pedra. Não. Ergui-me lentamente e andei pela pequena cela.
Segui pela parede até o canto da cela e voltei. Havia um canto no qual a voz era mais sonora, mas continuava não distinguindo as palavras. Não estou entendendo, disse para a cela vazia. A voz abafada fez uma pausa, então voltou a falar em tom de interrogação. Não estou entendendo, disse mais alto. A voz de Breu desapareceu, mais excitada. A voz de Breu reapareceu, mais excitada, não mais alta. Não estou entendendo! Gritei, frustrado. Passos fora da minha cela. Fitos cavalaria! A guarda era baixa, não conseguia olhar para dentro. O que foi? O que foi? Perguntei, com voz de sono. O que está gritando? O quê? Ah, foi um pesadelo. Os passos se afastaram. Escutei-a rir com um outro guarda e dizer: é difícil imaginar pesadelo pior para ele do que acordar. Tinha um sotaque do interior. Voltei para o meu banco e me deitei. A voz de Breu sumira. Tendi a concordar com a guarda. Não consegui dormir durante algum tempo, tentando imaginar o que Breu tentara tão desesperadamente me dizer. Duvidava de que fossem boas notícias e não queria imaginar as más. Se iria morrer ali, que fosse por ter ajudado a rainha a fugir. Queria saber o quanto ela teria avançado na viagem. Pensei no Bobo e senti a curiosidade de saber como ele suportaria a rigorosa viagem de inverno. Proíbe-me de pensar no motivo de Bronco não estar com ele. Em vez disso, pensei em Molly. Devo ter cochilado porque a vi. Ela estava subindo um caminho com dificuldade com uma parelha de baldes de água aos ombros. Estava pálida, doente e esgotada. No topo da colina havia uma cabana arruinada com montes de neve nas paredes. Ao chegar à porta, ela parou, pousou os baldes de água no chão e olhou para longe. Sobre o mar, franziu o senho perante o bom tempo e o vento ligeiro que se limitava a pintar de branco as pontas das ondas. O vento soprava o meu espesso cabelo, como eu costumava fazer, e passou a mão ao longo da curva do seu tépido pescoço maxilar. Os seus olhos, de repente, se arregalaram e lágrimas brotaram deles. Não, ela disse em voz baixa. Não, eu não vou mais pensar em você. Não. Abaixou-se, ergueu os pesados baldes e entrou na cabana. Fechou firmemente a porta atrás de si. O vento soprou através dela. O telhado estava mal coberto com polmo. O vento soprou com mais força e eu deixei que ele me levasse para longe. Caí no vento, mergulhei através dele e permitir que levasse as minhas dores para longe. Pensei em mergulhar mais fundo para sua corrente principal, para onde poderia me arrebatar por completo, para fora de mim e de todas as minhas insignificantes preocupações. Abandonei as mãos nessa corrente mais funda, rápida e pesada como um rio em movimento. Ela puxou por mim. Se eu fosse você, me afastaria disso. Se afastaria? Permiti que a veracidade analisasse a minha situação por um momento. Talvez, respondeu soternamente. Soltou algo como um suspiro. Deveria ter adivinhado como as coisas estavam ruins. Parece que você precisa sempre de uma grande dor, uma doença ou uma extrema coação para conseguir quebrar as muralhas e poder usar o talento. Fez uma longa pausa e ficamos ambos em silêncio, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Enfim, meu pai está morto, Justina e serena. Eu deveria ter adivinhado. O cansaço e as forças que se esgotavam, são os traços típicos de um homem, do rei, quando drenado demais e com muita frequência. Suspeito de que isso já estivesse acontecendo há muito tempo, provavelmente desde antes de Galeno morrer. Só ele poderia conceber algo assim, ainda mais desenvolver um jeito de colocar em prática. Que maneira desprezível de usar o talento. E eles nos espiaram? Sim. Não sei quanto ficaram sabendo. E a outra pessoa temer vontade. Que eu seja triplamente amaldiçoado por ser idiota. Veja bem, Fitz. Nós deveríamos ter desconfiado. Os navios funcionaram tão bem para nós a princípio e depois, assim que eles souberam o que eu e você estávamos fazendo, deram um jeito de nos bloquear. O círculo está nas mãos de Majestoso, desde que foi formado, e então tivemos mensagens atrasadas ou mensagens não entregues. Ajuda enviada sempre tarde demais ou simplesmente não enviada. Há mais ódio nele do que sangue em um carrapato. E venceu. Não ainda, meu rei. Controlei a mente, evitando pensar em Catrican e em sua segurança a caminho das montanhas. Em vez disso, ainda há vontade. E emaranhado e cedoura. Temos de ser prudentes, meu príncipe. Uma sombra de aconchego. Serei.
Você sabe o quão profundamente agradecido eu sou. Talvez tenhamos pago um preço alto, mas o que compramos valeu a pena. Pelo menos para mim. Para mim também. Detectei nele cansaço e resignação. Está desistindo? Ainda não. Mas, assim como o seu, o meu futuro não parece promissor. Os outros estão todos mortos ou em fuga. Eu prosseguirei, mas não sei quanto mais terei de avançar, ou o que terei de fazer quando chegar ao meu destino. Estou cansado. Ceder não seria tão fácil. Eu sabia que veracidade podia me ler com facilidade, mas eu tive de sondar na direção dele, e de tudo que não estava transmitindo para mim. Senti o rigoroso frio que o rodeava em um ferimento que tornava doloroso a respirar, a solidão e a dor de saber que os outros tinham morrido tão longe de casa e por ele. Hold, pensei, com a minha dor ecoando a dele. Com a minha dor recuando a dele. Carimo, desaparecidos para sempre. E algo mais, algo que ele não era completamente capaz de transmitir, uma inquietação, a tentativa de equilibrar, de desequilibrar a barreira de alguma coisa, uma pressão, alguma coisa repuxando, muito semelhante ao talento de Serena e Justino, que eu sentira me puxando. Tentei atravessar a veracidade, olhar o que era isso mais de perto, mas ele me reteve. Há perigos que se tornam mais perigosos quando confrontados, avisou-me. Esse é um deles, mas tenho certeza de que é o caminho que devo seguir, se quiser encontrar os antigos. Prisioneiro? Prisioneiro! Saí do transe com um sobressalto. Uma chave girou na fechadura da minha porta, e ela se abriu. Uma menina parou a soleira. Majestoso estava ao seu lado, com a mão no seu ombro, reconfortando-a. Dois guardas, ambos do interior, julgando pelo corte de suas roupas, estavam ao seu lado. Um deles inclinou-se para a frente para enfiar um archote na minha cela. Encolhi-me involuntariamente, então me sentei, piscando com os olhos desacostumados para a luz. É ele? Perguntou suavemente majestosa menina. Eu olhei para ela, tentando lembrar por que motivo me parecia familiar. Sim, senhor. Dom Príncipe, rei, senhor. É ele. Foi ao poço naquela manhã. Tive de ir. Sem água, o bebê morreria da mesma forma que morreria nas mãos dos salteadores. Tudo já estava calmo havia algum tempo, toda a Bahia limpa, não quieta, tão quieta quanto os mortos. Então fui ao poço de começo da manhã, através da neblina, senhor. E ali estava esse lobo, perto do poço, e ele olhou para mim e se assustou. E o vento soprou a neblina e o lobo desapareceu. Agora ele é um homem. Aquele homem, senhor. Vossa Majestade, rei. E continuou com os olhos arregalados. Agora me lembrava dela, na manhã após a batalha por Bahia Limpa e guarda da Bahia. Olhos de noite e eu tínhamos parado para descansar junto do poço. Lembrava-me agora de... Lembrava-me agora que acordei com ele esbarrando em mim ao fugir da aproximação da menina. É uma menina muito corajosa, elogiou o majestoso e deu-lhe palmadinhas no ombro. Guarda, leve-a para cima, para as cozinhas, e trate de lhe dar uma boa refeição e uma cama em algum lugar. Não deixe o archote aqui. Saíram, e o guarda fechou a porta firmemente atrás de si. Ouvi passos se afastarem, mas a luz ao lado de fora da minha cela ficou lá. Depois dos passos sumirem, Majestoso voltou a falar. Bem, bastardo, parece que as cartas estão na mesa. Os que estão ao seu lado vão te abandonar bem depressa. Suspeito que assim que perceberem o que você é. Outras testemunhas, é claro, testemunhas que falarão sobre como havia pegadas de lobo e homens mortos condentadas em todos os lugares pelos quais você lutou em Bahia Limpa. Há até alguns membros da nossa guarda de Torre do Servo que, quando estiverem sob juramento, terão de admitir que quando combateu forjados, alguns dos corpos tinham sinais de dentes e garras. Soltou um grande suspiro de satisfação. Ouviu o barulho que ele fez ao prender o archote em uma arandela da parede. Voltou para perto da porta. Era alto apenas o suficiente para espreitar para mim. Infantilmente, fiquei em pé e me aproximei da porta para olhá-lo de cima para baixo. Ele deu um passo para trás. Senti satisfação mesquinha. Isso feriu seu orgulho. Foi tão ingênuo. Um perfeito idiota. Voltou das montanhas para casa mancando com o rabo entre as pernas e pensou que as graças de veracidade era tudo o que precisava para sobreviver. Você e todas as suas conspirações estúpidas. Eu sabia de todas elas. Todas, bastardo. De todas as suas conversinhas com a nossa rainha, do suborno no jardim da torre para virar Ford contra mim. Até dos planos de ela abandonar a Torre do Servo. Vista roupas quentes, você disse a ela. O rei irá com vocês.
Ficou nas pontas dos pés para se assegurar de que ouvia o seu sorriso. Ela não partiu nem com uma coisa nem com outra, bastardo, nem com o rei, nem com as coisas quentes que tinha empacotado. Fez uma pausa, nem sequer com um cavalo. A sua voz acariciou as últimas palavras como se as estivesse guardando há muito tempo. Observou alvoroçadamente o meu rosto. De repente percebi que era um perfeito idiota. Rosa Maria, a doce, sonolenta criança, sempre cochilando em um canto, tão esperta que se podia confiar a ela qualquer recado, tão novinha que uma pessoa até se esquecia de que estava ali. No entanto, eu deveria ter desconfiado. Eu não era mais velho do que ela quando Breu começara a me ensinar o seu ofício. Fiquei enjoado e isso deve ter transparecido meu rosto. Não conseguia me lembrar do que eu tinha ou não dito à frente dela. Não tinha como saber que segredos confidenciar a Catrican na frente daquela cabeça de cachinhos escuros. Que conversas com veracidade teria testemunhado? Que conversas com paciência? A rainha e o bobo estavam desaparecidos. Essa era a única coisa que tinha certeza. Teriam chegado a sair vivos de Torre do Cervo? Majestoso estava sorrindo, plenamente satisfeito consigo mesmo. A porta, gradeada entre nós, era a única coisa que manteve a inata promessa que fizera sagaz. Ele foi embora, ainda sorrindo. Majestoso conseguia provar de que eu possuía a manha. A menina de Baía Limpa era o nó que amarrava tudo isso. Agora o que faltava era ele me torturar para arrancar a confissão de ter assassinado o sagaz. Tinha tempo mais do que suficiente para isso. Seja lá qual fosse o tempo necessário, ele tinha. Afundei-me no chão. Veracidade tinha razão. Majestoso vencera.